Vamos falar finalmente do tema políticas públicas, que envolve uma série de políticas relacionadas com uma série de processos que acontecem no país durante todo o período de existência de uma sociedade, certo? Então, políticas públicas são a base, ações governamentais voltadas para resolver problemas daquele território, daquele país, daquele estado. Bom, no caso, primeiro, políticas públicas sobre a educação. Educação é um direito fundamental, universal, inalienável e é dever do Estado implementar políticas públicas que são as ferramentas para que se torne capaz de garantir sua qualidade social. É tarefa de todos que acreditam no direito à educação exigir que o Estado efetive políticas públicas. Política pública e educação constitui um campo de atuação por parte do Estado, como tantas outras, assim como ele, temos a saúde, habitação, segurança, sociedade, assistência social, previdência, só para citar algumas. Então a ideia é que a educação é dever do Estado e todas as pessoas devem promover a cobrança sobre o Estado do cumprimento dessa obrigação. Então acaba sendo um dever de todo mundo a educação. Essa questão do ENAD fala justamente sobre as questões de andamento da educação no país, né, em dois períodos comparativos, né? O desenvolvimento dos dois períodos faz com que chegue-se a algum tipo de conclusão sobre a educação. De um lado tem aumento da presença na escola das pessoas até uma certa idade, presença das pessoas no mercado de trabalho com mais escolaridade de um período para o outro, comparativo com outros países da América Latina e tal. E aí a resposta vai ser dada a partir do que é possível ser visto na tabela que tem antes. Então, haveriam ter uma melhoria na qualificação da força de trabalho, incentivado pelo aumento da escolaridade média. Isso é o que pode ser concluído, pelo que está sendo dito antes. Mas as outras coisas que estão sendo ditas podem ser até verdadeiras. Você pode ter visto no noticiário alguma coisa que diga que são verdadeiras aquelas informações, mas não estão relacionadas com a tabela que tem antes. Então tem que ficar atento para isso nas provas do ENAD. Outra questão sobre a educação. Tem um texto bem grande falando sobre a evolução de estudantes em relação à língua portuguesa e matemática. Aí o texto demonstra alguma coisa, né? Uma história, né? Demonstra uma evolução das pessoas dentro dessas matérias, língua portuguesa e matemática. E aí depois é colocada uma problemática sobre o tema, certo? Então há aí uma notícia que você deve ler para se informar sobre o que está sendo perguntado na questão. Então a ideia é que o que vai ser interpretado para poder ser respondido é apenas o que está sendo perguntado, para você não se perder no que está sendo dito antes da pergunta. Então tem aqui, no geral, o relatório afirma que houve avanços, mas não na velocidade esperada. E depois tem as opções. Para que a resposta seja coerente, é necessário que o aluno aborde. Aí tem aqui, né, as possibilidades. A importância de ações conjuntas para minimizar o baixo rendimento na escola. O objetivo proposto pelo Ministério da Educação e secretários estaduais que visa a melhoria do ensino com metas intermediárias. O aumento das médias dos alunos, especialmente em matemática, e a diminuição da reprovação fizeram com que o país melhorasse os indicadores de qualidade da educação. Embora os resultados mostrem que houve uma melhora discreta, é necessário que o aluno perceba que a situação ainda não é adequada. Então, é a linha de pensamento que deve ser seguida para a resposta, seja ela em alternativa, seja ela inclusive discursiva. Uma questão discursiva aqui relacionada a políticas de educação, aqui no caso relacionada à política de cotas, certo? Então, tem aqui falando sobre as políticas afirmativas, as ações afirmativas, o sistema de cotas, tem um texto falando a favor, tem um texto falando contra, e aí pede para você desenvolver argumentos que sejam coerentes a favor e argumentos que sejam coerentes contra as cotas. Então, a questão não é nem tanto você colocar a sua opinião sobre, não é a questão. A questão é você colocar um argumento que seja lógico, coerente, tanto a favor quanto contra. Certo? Então, deve ficar atento para como é perguntada a questão, para você poder responder de maneira coerente, de acordo com o que é esperado. Agora, políticas públicas de habitação.
Então, o que é que está relacionado com isso? A construção de casas populares, financiamento da casa própria através, principalmente, de financiamentos bancários que são estimulados, principalmente dos bancos oficiais, créditos para construção civil que também são estimulados pelo governo, os projetos de urbanização de maneira geral e o planejamento urbano também está ligado a políticas públicas de habitação. Os PDDUs, né, que são planos diretores de desenvolvimento urbano, eles são o quê? Projetos de longo prazo para que nas cidades possa ser planejada a urbanização. Então isso aí está ligado à política pública de habitação, já que há uma sequência de políticas para o desenvolvimento do ambiente de moradia, das moradias, da convivência urbana. Ligado a essa política, as políticas públicas também de urbanização, de moradia, está ligado a de saneamento, já que uma coisa está interligada à outra. O que é que está ligado a políticas públicas de saneamento? Financiamento, né, para as obras, concessionárias, a política de concessionárias também. Então, às vezes há uma concessionária que é liberada para desenvolver aquele serviço, como distribuição de água, de luz, etc. Então, se bem que luz não é saneamento, mas distribuição de algum serviço que a sociedade precisa, e essas concessionárias precisam seguir certas normas que estão dentro das políticas públicas. As obras públicas, obviamente, estão ligadas a políticas públicas de saneamento. Tem o uso eleitoral das obras em relação ao saneamento, né? Então isso é tudo discutível e pode ser abordado também nas questões do ENAD, como sendo crime eleitoral, inclusive você, durante o seu mandato, você inaugurar uma obra e usar isso como fundo eleitoreiro. Então isso aí pode ser questionado moralmente, eticamente e legalmente. Questões de saúde pública, então já se sabe, né, historicamente, que políticas públicas de saneamento diminuem a necessidade de políticas públicas com saúde, já que maior saneamento você causa a prevenção de doenças. O saneamento está ligado também ao IDH, apesar de o IDH não calcular saneamento, mas indiretamente ele calcula por causa da longevidade que tem a ver com acesso à saúde, o sistema de saúde. Tem a questão envolvida também da poluição e da ocupação humana nos territórios, então envolve também saneamento. E aí tem toda uma relação com o meio ambiente, ecologia urbana, que foi visto já antes, tal.